Então agora eu vou dar uma dica para vocês de como a gente divide a circunferência em partes iguais para poder fazer a mandala, que a capa desse livro traz uma mandala bem elaborada. Então, em geral, as mandalas partem de uma circunferência que é dividida em partes iguais, e aí você vai fazendo a brincadeira. Você faz circunferências concêntricas, né? Ou seja, no mesmo centro, você tem um centro aqui no meio, e você vai fazendo circunferências com raio maior, menor, vai abrindo, e aí você tem várias circunferências, e aí você faz. Esse é o princípio da mandala, e talvez seja isso que traga um equilíbrio para quem reflete, para quem faz, para quem aprecia uma mandala. Olha, vou mostrar esse livro aqui para vocês verem isso. Então, eu vou partir de uma circunferência. Então, e vou ensinar vocês a dividirem a circunferência em partes iguais. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou achar um ponto aqui no meio desse papel e vou fazer um pontinho, para eu saber depois aonde que é o centro da circunferência. Vou pegar um compasso, vou colocar nesse pontinho que eu fiz, exatamente no pontinho, e para fazer uma mandala ou qualquer desenho geométrico, é muito importante a precisão. Então eu vou colocar exatamente naquele pontinho que eu tinha feito no desenho, vou abrir meu compasso e vou fazer uma circunferência. Tem gente que ouve circunferência, ouve círculo e não sabe exatamente que diferença tem. A circunferência é a linha que eu tracei aqui. O círculo é a área que fica dentro dessa linha que eu tracei. Então, se eu pego um disco, se eu pego uma pizza, a parte que a gente come é o círculo. O contorno da pizza, o contorno do disco, é a circunferência. Então, o que eu fiz? Eu marquei um pontinho aqui, coloquei essa partezinha que espeta do compasso, que é conhecida como ponta seca. Coloquei a ponta seca bem nesse pontinho, abri o compasso e fiz a circunferência. Então, agora eu tenho um círculo e eu vou dividir esse círculo em duas partes iguais. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha que é chamada em geometria, em desenho geométrico, de diâmetro, que é uma linha reta que divide a circunferência e o círculo em duas partes iguais. Fiz uma linha, olha lá, vou mostrar para vocês, fiz uma linha, não sei se dá para ver, está muito fraquinho, mas eu dividi esse círculo, essa circunferência, em duas partes iguais. Se eu quero fazer uma mandala com duas partes, a parte de cá igual a de cá, eu já tenho a base para trabalhar com ela. Mas, não, eu quero fazer em quatro partes. Quatro partes? Beleza. O que eu faço? Eu vou fazer uma coisa que em desenho geométrico se chama mediatriz. O que é? Eu vou dividir esse diâmetro aqui, eu vou fazer um outro diâmetro perpendicular a esse que eu fiz inicialmente. Como que eu faço isso? Eu vou fazer uma mediatriz. O que é? Eu vou abrir mais o meu compasso, vou colocar no ponto limite, onde esse diâmetro que eu tracei se encontra com a circunferência, vou abrir meu compasso e vou fazer um arco aqui, vou fazer um arco aqui. Vou para o outro ponto do outro lado do meu diâmetro, onde ele encontra com a circunferência, e vou fazer um cruzamento com esse arco que eu fiz, e eu vou ter dois pontos aqui. Não sei se dá para vocês verem, tem dois pontinhos aqui e aqui. Eu vou ligar esses dois pontos, que com certeza vão passar pelo centro da circunferência, pelo centro do círculo, e eu vou ter a divisão agora em quatro partes iguais, tá certo? Até aí, simples, beleza. Se eu quero fazer 8 partes iguais, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esses 4 quadrantes, que chama quadrante, a quarta parte de um círculo, é quadrante, eu vou dividir eles em
partes iguais. Então eu vou fazer uma linha que passa exatamente entre esse diâmetro e esse diâmetro. Vou fazer aqui, eu vou ter 8 partes iguais. Como eu faço? Eu vou colocar minha ponta seca naquele mesmo ponto que eu comecei, ou seja, onde o primeiro diâmetro se encontra com a circunferência, abrir meu compasso e vou fazer. Para facilitar a minha vida, eu já vou marcar já nos dois lados e vocês vão entender depois por quê. Então eu vou fazer um arco aqui, vou fazer um arco aqui. Agora eu vou para esse outro ponto aqui, que é o ponto onde o outro diâmetro que eu fiz, me dividindo a circunferência em 4, onde esse outro diâmetro se encontra com a circunferência, com o mesmo raio, só que eu fiz pequeno, olha lá, com o mesmo raio aqui, vou marcar aqui, olha lá, ok? Aqui eu vou aumentar esse arco aqui, e vou para o outro lado, botar bem certinho aqui e vou fazer um outro arco. Vou pegar esse ponto aqui, onde os dois arcos que eu fiz agora se encontraram, e vou ligar até o centro da circunferência e vou levar até o outro lado. Fiz um outro diâmetro. Vou pegar aqui, no outro ponto, onde os outros arcos do outro quadrante se encontram, e vou ligar até o centro, e vou dividir a circunferência agora em 8 partes iguais. Espero que dê para vocês verem aí, 8 partes iguais. Se eu quero fazer em 16 partes iguais, se eu quero fazer uma mandala mais sofisticada, eu vou pegar aqui, colocar naquele ponto inicial, onde o primeiro diâmetro se encontra com a circunferência, vou fazer o mesmo raio, aqui no caso, que eu botei aqui, só que eu não vou para outra ponta como eu fiz agora, eu vou para o encontro desse último diâmetro que eu fiz aqui, se encontra com a circunferência. Aí vou traçar essa linha, vou ligar até o centro, já vou ter uma oitava parte da minha circunferência do meu círculo. Eu estou fazendo a divisão. Aí eu vou fazer a mesma coisa sucessivamente. Aí eu vou dividindo. Se eu quero fazer em 32 partes, eu divido essa partezinha que eu fiz agora no meio outra vez, pego aqui, ponho, pego ali, ponho, divido isso, aí eu vou fazendo. Isso é uma maneira de eu fazer as circunferências com números pares, ou seja, múltiplos de 2, de partes iguais. Deu para entender isso? Espero que sim. Agora eu vou explicar um método muito fácil também, que é a divisão da circunferência em partes múltiplas de 3. Da mesma forma que eu fiz o outro, eu vou colocar um pontinho aqui para eu não perder, vou abrir meu compasso e vou fazer a minha circunferência mãe, vamos chamar de circunferência mãe, que é a circunferência que deu início a toda essa brincadeira. Olha lá. E que vai dar início. Fiz uma circunferência. Não dá para ver, né? Fraquinho, mas dá para ver. E eu tenho ponto aqui no centro. Da mesma forma que eu fiz no outro, eu vou marcar esse centro. Vou pegar aqui e vou traçar um diâmetro. Vou pegar aqui na horizontal, paralela à margem aqui, vou fazer a divisão da circunferência em 2 partes iguais. Mas o que me interessa é dividir em múltiplos de 3. Deu para entender isso? Beleza. Se eu quero fazer a divisão em múltiplos de 3, o raio que eu usei para fazer a minha circunferência, ele já vai me dividir em 6 partes. Olha só que legal. Eu vou pegar aqui no ponto do diâmetro, ó, no ponto onde encontro o diâmetro com a minha linha, e vou fazer um arco que cruze a minha circunferência. Aqui em cima e aqui embaixo. Deu para entender? Aonde o meu arco que eu fiz agora encontrou com a circunferência, eu vou colocar minha ponta seca, aquela que espeta, nesse ponto.
e vou fazer um outro arco encontrando com a circunferência. Só que eu mexi com o compasso, saiu, vou pegar outra vez aqui, beleza. Então eu vou marcar aqui, marquei. Se eu continuar agora e fazer do outro lado, vocês vão ver que vai encontrar com o diâmetro do outro lado. Se eu fizer outra vez aqui dos dois lados, olha só, vou fazer aqui, já tinha feito aqui, eu dividi em 6 partes iguais, olha só. Agora eu vou unir aqui, e vou ter a minha circunferência, o meu círculo dividido em 6 partes iguais. Deu para entender isso? Se eu quero fazer em 12, eu vou fazer uma coisa aqui em desenho geométrico que se chama bissetriz, que é dividir o ângulo, cada ângulo desse aqui, em 2 partes iguais. Uma bissetriz, como que eu faço? É aquele jeito que eu ensinei a fazer mediatriz. Olha lá, eu vou colocar aqui no ponto onde iniciou, que era o cruzamento do primeiro diâmetro com a circunferência, vou fazer um arco aqui, vou colocar minha ponta seca no próximo encontro do outro diâmetro com a circunferência e vou marcar. Então a bissetriz é esse ângulo que divide esse ângulo que nós tínhamos antes em 2 partes iguais. Eu vou ligar até o centro e vou passar para o outro quadrante do outro lado. Olha lá, já vou ter a divisão da circunferência em mais uma parte. Se eu seguir fazendo isso aqui, olha só, da mesma forma que eu estou fazendo, eu vou marcar aqui, vou passar pelo centro e vou fazer o último lado aqui, só para vocês verem a divisão em 12 partes iguais. Se eu trabalhar com a construção de bissetrizes, ou seja, a divisão dos ângulos que eu vou construindo novamente em 2 partes iguais, eu vou dobrando o número de partes da circunferência que eu fiz. Agora aqui a gente tem 12 partes. Se eu fizer a bissetriz desse ângulo aqui, ó, desse aqui, dividir em todos esses ângulos que eu fiz, eu vou ter 24 partes. Se eu fizer outra vez 48, vai sempre dobrando o número de partes na medida que eu traço as bissetrizes desses ângulos que eu fiz agora. É isso, espero que vocês tenham compreendido. Estou pensando em fazer uma live com vocês, não sei exatamente, a gente está experimentando maneiras de fazer, mas brinquem com a mandala, porque é uma forma maravilhosa, é uma terapia, é um exercício delicioso para a gente meditar. Enquanto a gente vai desenhando, a gente parece que vai entrando para dentro da nossa cabeça, e aí os nossos pensamentos vão ficando concentrados naquilo e dá um vazio bom na nossa mente. Por isso que essa coisa que trata nesse livro aqui, as mandalas são formas que representam a harmonia do cosmos e a energia divina. O papo é cabeça, mas é muito interessante e é muito simples de ser exercitado, na medida que vocês exercitarem, brincar de construir as mandalas. Bom trabalho para vocês, foi um prazer, espero que sirva para alguma coisa esse vídeo que eu gravei para vocês. Um abraço. Nhenhen.